Olá, meu amigo, tudo bem com você? Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra de Deus na série Uma Voz de Esperança. Como você tem passado? Tem passado bem? Que a graça e a paz de Jesus esteja no seu coração. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderninho para as anotações, uma caneta e vamos então começar nesse momento o estudo da palavra de Deus. Eu quero orar com você, coloque sua Bíblia no seu coração e vamos orar. Querido Pai, obrigado por mais uma vez o Senhor ter preservado a nossa vida e nos dar a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar, que a voz seja minha, mas que a palavra seja unicamente sua e que o Senhor abençoe o meu amigo, a minha amiga, as famílias que estão aqui estudando conosco. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é o plano da redenção, também conhecido na Bíblia como plano da salvação. O que Deus fez para resgatar o homem do pecado? Lembra que no estudo passado, Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim do Éden. E aí? Deus foi atrás das suas criaturas? Deus já tinha um plano estabelecido desde o princípio da queda do homem? Eu quero que você leia comigo o primeiro texto. Esse texto que vamos ler é um texto muito forte. É um texto muito conhecido da Bíblia e eu quero explorar esse texto com você à luz do plano da salvação, também conhecido como plano da redenção. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome de Deus por esse texto. Esse texto é uma pérola. Tem pessoas que sabem até de memória o texto, mas de maneira profunda eu quero examinar esse texto, explorar o conhecimento que está aqui, a bênção que está aqui nesse texto. Olha o que diz o texto, porque Deus amou ao mundo. Não está dizendo aqui que os seres humanos amaram a Deus, mas está dizendo que Deus amou ao mundo. Significando que Deus tomou a iniciativa de salvar, de resgatar, de restaurar a sua criatura perdida e caída. Você não diz amém por isso? A iniciativa foi de Deus, Deus não esqueceu você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito. A dádiva de Deus foi dar o seu único Filho e esse único Filho é Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê, todo aquele, não tem um nome aqui do Marcos, só a Maria, não, é todo. É o negro, é o branco, é o homem da cidade, o homem do campo. Você não diz amém por isso? É aquele que tem conta no banco, aquele que está quebrado. É o padre, é o pastor, é a freira, são os políticos, é isso mesmo, até os políticos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, há esperança para todas as pessoas. O plano da redenção não foi para uma classe de pessoa, para pessoas de alguma cor, não. Foi para todo mundo. Eu fico maravilhado com esse texto. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, o desejo de Deus, o propósito de Deus não é que você pereça, não é que você sofra. O desejo de Deus é preparar você para ir para um lugar que Ele está preparando lá em cima, que não há sofrimento, nem dor e nem morte. E aí, meu amigo, essas palavras não são poderosas, sim ou não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba o galardão. E qual é o presente, o prêmio, o regalo? É a vida eterna. O Filho unigênito de Deus, sabe quem é? É Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 33 anos Jesus viveu aqui, Ele pisou aqui nessa terra, Ele andou com os pecadores, Ele fez milagres por todos os lugares que Ele andou. Mas infelizmente, meu amigo, assim como foram no dia de Jesus, está sendo agora nesses dias. Sabe o que aconteceu lá e está acontecendo aqui? É que Jesus veio para os que eram seus e os que eram seus não o receberam. Jesus foi traído por seus discípulos, preso e julgado de forma injusta, açoitado de forma brutal, zombado, coroado com espinhos. E sabe o que aconteceu? Ele foi crucificado.
Veja como Isaías narra as últimas cenas de Jesus na cruz do Calvário. Abra comigo a sua Bíblia. Isaías capítulo 53, versículo 5 em diante. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um, meu amigo, se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele os pecados, a iniquidade de todos nós. O castigo que era para cair sobre mim e sobre você, caiu sobre ele. Você percebeu o que diz o versículo 6? Diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas, não sabíamos o caminho, não sabíamos o caminho que deveríamos andar e que deveríamos seguir, mas Jesus Cristo, Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele tomou sobre si as nossas dores, a culpa de todos os seres humanos caiu sobre Jesus a tal ponto, que ele disse lá na cruz do Calvário, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Até o próprio Deus, ou seja, o Deus, o Pai, abandonou o Filho Jesus, sabe por quê? Porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. É exatamente o que você ouviu, o pecado faz separação entre nós e Deus. Ou seja, ele deu o seu Filho unigênito por você. Jesus sofreu aqui na terra por você. Ele foi crucificado na cruz do Calvário, levando os teus pecados e os meus pecados. O que você vai fazer em meio a essa informação? Você não pode ficar na neutralidade. É preciso tomar uma decisão, é preciso aceitar o sacrifício de Cristo. O sacrifício, meu amigo, é gratuito, mas você precisa aceitar esse sacrifício. Veja o que diz o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Você é pecador? Se você é pecador, levante sua mão, diga comigo aqui, repita comigo, eu sou pecador. Exatamente. Ora, se você é pecador e eu sou pecador, o que merecemos? O resultado do pecado. E qual é o resultado do pecado? É a morte. É a morte. Mas você já percebeu que os seres humanos não gostam da morte? Quantas pessoas não estão enlutadas agora, sofrendo a dor da perda de alguém? Mas sabe por que nós temos medo da morte? Porque quando Deus nos criou, no plano original de Deus, nós não íamos passar pela morte. Deus nos criou para viver para sempre, mas infelizmente o pecado interrompeu esse processo. E o plano da salvação nada mais é do que Deus está consertando o processo para que você volte na volta de Jesus a ser transformados. Os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós seremos levados ao céu. Vai ser um dos assuntos que vamos tratar aqui. E nós voltaremos a ser novamente imortais para a glória de Deus. Esse é o plano original de Deus. Mas infelizmente o pecado nos trouxe essa consequência que foi a morte. Mas veja o que diz o texto, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus, nosso Senhor. Deus nos dá um presente especial. E sabe qual é o presente de Deus? O regalo de Deus é a vida eterna. Você só vai morrer a segunda morte, que é a morte eterna, se você quiser. Deus oferece para você isso. A culpa que estava em Jesus era para ser a sua culpa, mas Ele pagou essa culpa. A dívida que você tinha com Deus, Jesus veio e pagou essa dívida. Louvado seja Deus por isso. Então Jesus morreu e foi sepultado, mas pelo seu poder, Jesus no terceiro dia, Ele o ressuscitou. E tudo isso foi feito por você, para você. É por isso, querido, que a salvação é gratuita, mas os seres humanos precisam acreditar nesse sacrifício expiatório de Jesus, porque sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados.
No Antigo Testamento, o profeta angustiado disse: por que haver de morrer, ó casa de Israel? Por que você quer morrer se Deus quer nos dar a salvação? A salvação está disponível para mim e para você, para a minha família e também para a sua família. Louvado seja Deus por essa notícia. É por isso que essa série tem o título Uma Voz de Esperança. É aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus está nos ensinando, traz esperança e conforto para o nosso coração. Será que nessa oportunidade eu estou pregando para alguém que se sente pecador, se sente tão caído, mas tão caído lá no fundo do poço, que você nem mesmo acredita nesse sacrifício de Jesus por você? Eu quero dizer em nome de Jesus que Jesus não morreu na cruz do Calvário à toa. Ele levou sobre ele os seus pecados, os meus pecados. Existe salvação para mim e salvação para você. Existe esperança na palavra de Deus para você e para mim. Mas é necessário que você acredite e que você aceite esse sacrifício de Cristo. O plano da redenção que foi projetado muito antes da queda do ser humano, porque Deus não foi pego de surpresa e Deus está buscando as suas criaturas. Ao longo dos tempos e das épocas, Deus está buscando os seus filhos. Deus vai ajuntar os seus filhos de todos os lugares. Então haverá um rebanho e haverá um pastor. A partir de hoje você faz parte do rebanho de Deus. Você faz parte do plano original de Deus de resgatar as criaturas de Deus para morar com Jesus e nunca mais se afastar do bom pastor. É isso que você deseja? Quer que os seus pecados sejam perdoados? Quer que o sacrifício de Jesus faça parte da sua vida? Ore comigo nessa oportunidade. Querido Deus e grandioso Pai, nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um plano para resgatar o ser humano. O Senhor tem um plano para restaurar as famílias. Esse meu amigo, essa minha amiga, essa família que está nos assistindo, aceita o Senhor como o Salvador de suas vidas e não somente aceita Jesus como o Salvador, mas aceita o sacrifício de Jesus na cruz por seus pecados. Obrigado, Senhor, por restaurar a nossa vida. Obrigado, Senhor, por insistir. Obrigado, Senhor, por nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua casa. Nos veremos no próximo estudo. Que bom que você ficou até aqui. Nós temos um lindo presente para você e ele pode chegar aí na sua casa. Quer saber como? É muito fácil. Na descrição desse vídeo existe um link para preencher um formulário. Você só precisa preencher o seu nome, telefone e endereço. Pronto, o presente chegará na sua casa. Se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir e compartilhar esse canal. Afinal, compartilhar este canal é levar esperança. Que Deus te abençoe!